Refugiados, segundo a Agência da ONU para Refugiados, são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Uma definição como essa, apesar de simples, é essencial para legitimar a batalha que milhões de pessoas enfrentam em busca de sobrevivência. Porém, apesar de há muitos séculos existirem pessoas que se encaixam nessa definição de refugiado, foi apenas após a Primeira Guerra Mundial que elas começaram a contar com reconhecimento e proteção internacional. O começo do século XX viu muitas mudanças na composição geopolítica da Europa. Houve, por exemplo, o colapso dos impérios austro-húngaro e turco-otomano e a criação da União Soviética com a Revolução Russa de 1917. Todas essas mudanças vieram com conflitos sangrentos que obrigaram muitas pessoas a deixarem seus países em busca de sobrevivência. Contudo, quando a Primeira Guerra acabou e o mapa europeu foi redesenhado, muitas nações que esses refugiados haviam deixado não existiam mais. E os novos estados que se formaram nem sempre eram acolhedores às pessoas que estavam retornando. A recém-formada União Soviética, por exemplo, revogou a cidadania de cerca de 800 mil russos que haviam deixado a região por conta dos conflitos. Por isso, estima-se que, no cômputo geral de toda a Europa, quase 10 milhões de pessoas perderam suas cidadanias. Uma solução para essa crise foi a criação do passaporte Nansen. Fridtjof Nansen foi um cientista, explorador polar e diplomata norueguês que ficou famoso tanto por suas expedições no Ártico quanto pelo seu trabalho humanitário após a Primeira Guerra Mundial. Em um primeiro momento, ele foi responsável pela repatriação de mais de 400 mil prisioneiros de guerra espalhados pela Europa. Em 1921, ele foi apontado como alto comissário para refugiados da Liga das Nações para dar um destino aos russos e, eventualmente, aos demais grupos apátridas. Com poucos recursos à sua disposição, Nansen contou com a ajuda de ONGs como a Cruz Vermelha para dar educação, treinamento vocacional e tratamento médico a essas pessoas. Quanto à proteção legal existente, Nansen notou que havia falta de um documento internacionalmente reconhecido que certificasse o status de refugiado de alguém. Em 1922, portanto, ele organizou uma conferência da Liga das Nações em Genebra e ganhou a permissão dos estados participantes para criar o passaporte Nansen. Esse passaporte identificava o seu titular como refugiado e permitia que ele se deslocasse entre países sem correr o risco de deportação. O deslocamento geralmente tinha como objetivo encontrar trabalho ou familiares perdidos. A sua validade era de 1 ano e havia a opção de renovação. O passaporte continha apenas algumas informações básicas do titular, como seu nome, data e local de nascimento, residência atual e profissão. Foi a primeira vez na história que pessoas apátridas tiveram direito a qualquer tipo de identidade legal. Mas o passaporte tinha suas limitações. Inicialmente, por exemplo, apenas refugiados russos tinham direito a utilizá-lo. Ele também não conferia direito a uma cidadania, como um passaporte normal, e não garantia que essas pessoas tivessem qualquer outro tipo de amparo social durante seu asilo. Porém, ao longo dos anos, as suas funcionalidades foram sendo expandidas, e ele começou a ser aceito em cada vez mais países. O passaporte Nansen foi usado até a Segunda Guerra Mundial, e as suas principais características foram incorporadas na Convenção de 1951, que rege as vidas dos refugiados até hoje. Pelo seu trabalho humanitário, Fridtjof Nansen ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1922.